Chega mais com o Sport Center pra gente fechar essa noite de rodada, de jogo no Brasil, pelo Campeonato Brasileiro, com jogo também pela Europa. E que coisa maravilhosa é a gente começar vendo também esse gol do Gabriel Jesus. Não sei vocês aí, mas eu estou 100% iludida, já pensando lá no Mundial no Catar. E olha, noite especial, eu não tenho nem tamanho pra estar nessa bancada aqui sozinha, então eu tive que chamar um reforço aqui. Elton Serra, boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Pô, que maravilha, Mari. Boa noite para você, a todas e todos os fãs de esporte. Seja bem-vindo ao Sport Center. Vai madrugar agora, você que está sempre pelas manhãs. Vai ter que atravessar a quinta para sextar com a gente aqui no Sport Center. Assim como o torcedor do Palmeiras, né? Está fazendo contagem regressiva. 4 vitórias para se tornar campeão brasileiro. E como você falou, uma estreia interessante aí do Endrick. Enquanto um que estreou cedo também, né? O Gabriel Jesus, com a camisa do Palmeiras, agora no Arsenal fazendo sucesso. Realmente um Sport Center para a gente falar de muito gol aí que acabou movimentando essa quinta-feira. Boa, então já que você deu o nosso primeiro gancho sobre Campeonato Brasileiro, o torcedor do Palmeiras não pode falar, mas eu posso, tá? O campeonato é do Palmeiras, tá? Já o grito de campeão tá na ponta da língua, mais uma vitória, 12 pontos, então na vantagem da liderança, é o primeiro assunto do nosso Sport Center. Vamos começar então com Vinícius Nicoletti. Olá, Mari, Elton, muito boa noite para vocês, boa noite a todos que acompanham o Sport Center. Palmeiras ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, goleou o Curitiba aqui no Allianz Parque, 4-0, uma grande apresentação do líder do campeonato, agora 12 pontos à frente do segundo colocado. O primeiro gol foi do Mike, ele jogando na nova função, cobrança de escanteio, o Mike fez de cabeça, o segundo ainda no primeiro tempo com o Rony, passe do Scarpa, no segundo tempo gol do Gustavo Gomes, o VAR entrou em ação, confirmando o gol do zagueiro do Palmeiras. E aos 20 minutos do segundo tempo, a grande atração, a estreia do garoto Endrick, 16 anos e 2 meses, o jogador mais jovem a estrear pelo Palmeiras, a vestir a camisa do Palmeiras num jogo profissional. Endrick ficou 25 minutos em campo e teve chance de fazer o seu gol. 2 finalizações, 2 defesas do goleiro Gabriel. Um passe do Bruno Tabata e no finalzinho uma jogada individual, o goleiro do Coxa fez a defesa. Palmeiras tem o melhor ataque, a melhor defesa, o melhor saldo de gols. É o time que mais venceu, 19 vitórias em 30 jogos e o que menos perdeu, apenas 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. Vamos então acompanhar os jogadores do Palmeiras falando sobre essa vantagem na liderança e também a estreia do companheiro jovem, o Endrick, de 16 anos. Cara muito tranquilo, a gente até brincou com ele ali que ele tinha que apresentar amanhã 8h30 da manhã para treinar a finalização, porque ele teve 2 chances e a gente ficaria muito feliz se ele estreasse com gol. Acho que poucos jogadores da qualidade dele, né, estrearam com gols. Mas é isso, primeiro jogo, primeira estreia, diante do nosso torcedor acho que foi importante ter esse já contato para que ele possa crescer. E vamos ajudar ele para os próximos jogos para ele estar fazendo gol. Sabemos que as matemáticas são certas, ainda a diferença com o segundo dá para que eles cheguem a nós, então estamos tranquilos, focados só no seguinte jogo. Agora jogamos segunda contra o Goianense, rival chato, difícil, fora de casa, então a gente já amanhã tem que trabalhar e pensar nesse jogo. O Abel tem usado uma frase muito boa que é fazer igual mas melhor. Que é exatamente esse discurso, que é olhar o que fizemos bem positivo deste jogo, o que temos a melhorar deste jogo e meter já em prática na segunda-feira e levar o jogo de segunda-feira como mais uma final. Não pensar que faltam 8, não, falta a próxima segunda-feira e depois vamos ver as outras. E assim temos feito e tem corrido bem, os jogadores têm se esforçado muito, têm trabalhado muito para levar cada jogo como essa final. O próximo jogo do Coxa será contra o Bragantino, no Couto Pereira, em Curitiba. Palmeiras pega o Atlético Goianiense segunda-feira em Goiânia. Jogadores ainda sem o clima de já ganhou, sem oba-oba, mas a torcida sim, já fazendo as contas para o título brasileiro, cantando aqui no Allianz Parque. Está chegando a hora. Resta saber quando. É isso aí, Mari, Elton, grande abraço para vocês. Até a próxima. Boa, Nicoletti, obrigado. E olha só, já que a gente está falando sobre números importantes do Palmeiras, a história vem sendo feita também, claro, com conquistas do Abel, mas em números também. 172 jogos para Abel Ferreira, 100 vitórias. Então,
O Palmeiras chegou à sua vitória de número 100 sobre o comando do Português. 39 empates, 33 derrotas, um aproveitamento de mais de 65%. Elton, é claro que é até difícil quando a gente fala assim, vamos debater o Palmeiras. O que falar ainda deste Palmeiras, claro, pensando em Campeonato Brasileiro, a gente tem até dificuldade de colocar quem é o time que poderia brigar para tirar esse título do Palmeiras. Cada vez mais aumenta a distância, cada vez mais se prova, cada vez mais consistente. Como que você faz a avaliação desse jogo? E agora é só questão de tempo, né? Primeiro que enfrentar o Palmeiras sempre é difícil em qualquer circunstância. É um time que fora de casa também não perde pontos. E em casa é uma equipe que consegue desbloquear cadeados. Foi o que aconteceu nesse jogo. A bola parada do Palmeiras é muito forte. O Palmeiras é um time que não desperdiça pontos contra equipes que estão na parte de baixo da tabela. Então é muito difícil alcançar uma equipe assim. O Abel Ferreira, de novo, encontrando soluções para fazer o time funcionar bem no primeiro tempo. Manteve o Mike pela direita, apostou no Atuesta, para jogar ao lado do Danilo sem o Zé Rafael. O Atuesta tendo mais oportunidades e se consolidando talvez ali como a segunda opção nesse meio campo, já que o Gabriel Menino ficou no banco de reservas e poderia ser ali uma opção para ser um jogador um pouco mais ofensivo. A gente viu que o Palmeiras sentiu dificuldades de passar pela defesa do Coritiba. Já era natural que se fosse acontecer, o Guto Ferreira colocaria realmente duas linhas próximas ali da sua área para impedir que o Palmeiras circulasse a bola. Mas aí tem a bola parada, a melhor bola parada do Brasil, que acabou fazendo com que o Palmeiras chegasse ao primeiro gol com o Mike. Né? O Mike tinha 2 gols com a camisa do Palmeiras até pouco tempo, já tem 5, né? Só 3 aí nos últimos jogos, tá gostando de fazer gol. E aí depois o resultado veio naturalmente, de uma equipe que consegue se entender muito bem, mesmo mexida, né? Setor defensivo, de novo o Murilo voltando, o Luan voltando para o banco de reservas, tem a ausência do próprio Zé Rafael, que tem uma força física e joga por dentro muito bem, né? O Palmeiras teve que abrir um pouco mais o campo, e aí o resultado acabou vindo naturalmente no segundo tempo. Já no primeiro tempo foram 11 finalizações, mesmo enfrentando uma equipe muito fechada. Então, é uma vitória de um time que se acostumou a jogar dessa forma. Se o time dá espaço, é jogo vertical, é finalização o tempo inteiro, é os laterais participando do jogo o tempo todo. Se enfrenta a equipe fechada, basta uma bola parada para abrir o cadeado. E quando faz o primeiro gol, consegue encontrar espaços para poder fazer o seu jogo. Foi o que aconteceu no Allianz Parque. Caminha com muita tranquilidade para o título. E Mário, o Nicolete trouxe aí, curiosidade, né? O torcedor do Palmeiras é coerente até na arquibancada. Não cantou que é campeão, cantou que está chegando a hora. Sabe que a hora está chegando, mas prefere esperar um pouco mais. 4 rodadas, talvez, para o Palmeiras ser campeão brasileiro. Ô Elton, o torcedor, ele sabe que tem 2 coisas que não falham nesse planeta Terra. É a lei do ex e a zica do gritar campeão antes. Então, o torcedor não mexe com coisa séria, vai esperar, obviamente, quando tudo tiver concretizado. Mas tem alguém, Elton, que a gente está doido para ver concretizar e crescer e amadurecer na nossa frente, é o Endrick. Ele entra, faz a sua estreia, então, ali no time titular, ganha o seu tempo, quase faz um gol, tem uma oportunidade, mas é interessante, né? Porque o Palmeiras, mesmo caminhando pro título, o Abel vai ter esse espaço para um jogo decidido, com 2 gols de diferença, 3 gols de diferença, dá para colocar o moleque ali para poder se ambientar, pelo menos, com a casa do Palmeiras. A nossa primeira curiosidade era saber em que posição ele entraria, né? Ele entrou no lugar do Rony. O Rony tem jogado como referência, né? É claro que também entrou o Breno Lopes, que joga um pouco mais pelo lado, mas faz uma função de segundo atacante. O próprio Tabata, né? Os 3 entraram ali juntos, a gente está vendo aí nas imagens, inclusive. Mas a curiosidade era saber onde o Endrick seria utilizado. Ele acabou sendo realmente um atacante ali, jogando por dentro, sendo um jogador que incomodava os volantes, voltava para buscar o jogo e entrava na área também. Teve as finalizações aí cornetadas pelo Marcos Rocha, natural, né? Um jogador que acabou de estrear no time profissional. E é um jogador que a gente tinha essa curiosidade de saber onde ele se encaixaria. Sendo um jogador como referência, que não é aquele jogador fisicamente forte, o cara alto, aquele centroavante, ele vai provavelmente nessa reta final ser o substituto do Rony, porque nesses 25 minutos, mais ou menos, que ele ficou em campo, foi essa função que ele acabou fazendo. Mas acredito que
pela polivalência, pela qualidade técnica, pela liberdade até que o Abel deve dar para ele circular ali no último terço, ele deve ser esse atacante de mais mobilidade, de mais movimentação, de buscar ali os pontas, de buscar os laterais e muitas vezes entrar na área para poder ser um segundo atacante. É um início promissor de um jogador que já mostrou muito, né, antes da sua estreia como profissional. Faltava tirar esse peso e ele acabou tirando, né? Uma pena que ele, até no fim do jogo, falou que queria que o avô dele visse ele estrear como profissional. O avô dele acabou falecendo tem pouco tempo. Ele se emocionou, inclusive, depois do jogo com relação a isso. Mas tem uma carreira brilhante pela frente e vai dar muito orgulho à família, com certeza.